Sejam muito bem-vindos, torcedores do Denver Broncos, fãs da NFL. Estamos aqui para mais um episódio com o Brian Guzman. E agora, se no primeiro vídeo já foi uma aula maravilhosa aí com o Brian de head coach, vamos falar com o Brian, offensive coordinator, né, Brian? Que também é uma função sua aí nas ligas universitárias do México, né, Brian? Seja bem-vindo. Explica para a gente aí qual o seu status atual aí no México e vamos falar um pouco aí de OC, né? Se Deus quiser, não falar tanto de Pat Shurmur, né? Que a galera não gosta muito. Pois é, não, obrigado, André. Valeu de novo pelo convite. Prazer estar aqui de novo para falar um pouquinho mais de futebol americano. É o meu trabalho aqui no México, né? Já estou entrando na minha terceira temporada como coordenador ofensivo na Liga Maior do México, que é a Liga Universitária. Estou mudando de trabalho agora, né? Passei 2 anos com o Borregos Toluca. Agora estou indo trabalhar para a maior universidade, a máxima casa de estudos do México, que é como eles chamam, a UNAM, né, a Universidade Nacional Autônoma do México. São os Pumas do campus de Acatlán. Então, empolgado aí. Acabei de concluir a minha primeira semana no trabalho e empolgado aí porque vai vir nessa temporada. Instalando, decidindo o que a gente vai fazer ofensivamente, fazendo reunião com os coaches de posição, conhecendo os jogadores. Próxima semana vai ser só futebol americano para começar a moldar esse ataque aí. Maravilhoso. Então, um timing super apropriado para falar com o Brian aí. E um timing também apropriado para você se inscrever em nosso canal, deixar seu like aí, deixe seu comentário. E vamos a mais uma aula aí agora de coordenador ofensivo com o Brian. Brian, vamos lá, né? Começando, quais as atribuições, né? Começando bem do macro, e as atribuições de um coordenador ofensivo, né? De maneira geral, assim, para a galera. Então, o coordenador ofensivo clássico, ele é responsável, obviamente, por desenhar o ataque. Então, quando eu falo de desenhar o ataque, a gente está falando de conceber o sistema ofensivo. Né? O sistema ofensivo não é só estilo, tem muita logística dentro de um sistema ofensivo. Né? A gente está falando de, qual é a nomenclatura, né? Como as coisas vão ser chamadas, quais são os nomes que você vai utilizar para a formação, para motions, para os conceitos de jogada, para os tags, né, que é quando você coloca uma palavra no play call para mudar o que um jogador vai fazer naquela jogada. É o coordenador ofensivo que determina toda a operação do ataque. Então, como funciona a cadência, o snap count, as velocidades em que o ataque vai tentar jogar, né, no huddle, up tempo, tentando queimar o relógio, como é a cadência do QB, né, de tipo, blue 80, vai aplaudir, ou enfim, a inflexão da voz, tudo isso é o coordenador ofensivo que ele tem que determinar, juntando tudo e criando o resultado final do sistema ofensivo, que é o playbook, que todo mundo já ouviu falar. O playbook é um livro na NFL gigantesco, onde basicamente você cria um manual para alguém que não conhece aquele ataque poder aprender aquele ataque. E aí, nesse playbook tem tudo, desde tipo, qual é a filosofia ofensiva, quais são as métricas através das quais o ataque é medido, né? Então, cada ataque ele tem os pontos que ele quer atingir durante o jogo para determinar se ele foi eficiente ou não, né? O controle de qualidade. Às vezes, eficiência em red zone, conversão de terceiro down, média de jardas que você ganha em first down, como você soluciona situações específicas, né? Tudo isso são métricas que vem explicado no playbook também. Daí você vai para a parte de operação, que eu já acabei de falar. Daí você entra no jogo corrido, quais são os esquemas, quais são os calls, proteção de passe, quais são as chamadas da linha para se ajustar a diferentes frentes, identificar determinados blitzes, como funciona o Mike Point, né? Tipo, que a gente vê sempre o QB dizendo lá, Mike 52, o que ele está fazendo? Ele está direcionando os bloqueios da linha para que a partir daquele jogador a linha possa contar. Daqui para cá é o play side da jogada, daqui para lá o backside da jogada, guard, center e tackle sabem quem eles bloqueiam a partir daí. Né? Então, tudo isso é explicado e ensinado no playbook, porque apesar dos ataques na NFL serem bastante homogêneos, no sentido de que os conceitos são os mesmos, é muito difícil você ver alguém inventar algo novo, é o mesmo que você aprender um idioma novo. Né? Em teoria, em espanhol e português, né, usando meu exemplo aqui no México, as palavras são as mesmas, né? Só que, tipo, né, os significados são os mesmos, mas as palavras são diferentes. Mesma coisa quando você vai de um time para o outro, de um coordenador ofensivo para outro, a linguagem muda também. Apesar de existir muito overlap, né? Muita coincidência de um sistema para o outro, porque, como diz o meu chefe aqui no México, o futebol americano está inventado.
Já está inventado. Ninguém está inventando mais nada. Né? Exatamente. Brian, falamos de playbook, né, cara? E playbook, como você disse, é a bíblia aí tanto do ataque, né? Tem o playbook defensivo também, então é a bíblia dos dois lados da bola. É, né? Como é feita essa montagem, né? É o coordenador que implementa a filosofia, depois os coaches posicionais vêm e começam a ponderar as fortalezas dos seus jogadores, dos seus setores, para fazer um playbook otimizado para todo mundo. E quando esse playbook começa a ser montado, né? É bem antes da temporada, é um determinado momento, depois de algum treinamento, ou a gente já chega já bem estruturado e ó, vamos assim, e dali a gente vai com a filosofia para o ano inteiro. Então, os dois, né? O coordenador, quando ele chega, ele já tem um playbook dele, que basicamente é no que eu acredito, ofensivamente. Uhum. Então, eu tenho meus principais conceitos de jogo aéreo, meus principais conceitos de dropback, meus principais conceitos no jogo terrestre, meus principais conceitos de play action, RPO, se ele é um coordenador que acredita nisso, movimento do QB, né? Seja bootlegs, rollouts, sprint outs, screens. Então, como coordenador, se você é um treinador que você aspira a ser coordenador, se você tem a intenção de ser coordenador um dia, ao longo da sua carreira, você tem que ir montando esse playbook que eu acredito nisso. Obviamente, você vê, por exemplo, o Kellen Moore, né, no Dallas Cowboys. Ele vem de uma escola, ele jogou em Boise State. Uhum. E o ataque de Boise State era uma coleção de jogadas, era impressionante. Né? Ele geralmente não seguia uma determinada linha de futebol americano, eram greatest hits offense, né? Tipo, jogadas que em filosofia muitas vezes estavam desconectadas. O ataque do Dallas Cowboys hoje em dia é isso. Né? Se você pega o pessoal da árvore do Shanahan, eles sempre vão começar num elemento básico, que é o outside zone running game. Under center. A partir daí, eles começam a construir todo o resto do ataque. Né? Então, o playbook ele já vem com o coordenador, mas os bons coordenadores fazem exatamente esse processo que você está falando. Eles sentam com os coaches de posição. Eles têm que sentar com o head coach primeiro para garantir que o ataque está seguindo a visão que o head coach tem para o time. Uhum. Né? Uma vez que isso está alinhado, ele tem que sentar com os coaches assistentes que vão avaliar os jogadores e aí eles vão dizer, porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. O Hackett, em algumas entrevistas, ele disse, fala qual é o seu conceito preferido. Ele mostrou um conceito de shallow cross, né, que na NFL eles chamam de drive. Né? Uhum. Basicamente, o que é esse conceito? Você tem um recebedor, que pode ser um tight end, um wide receiver, um slot receiver, correndo um shallow cross, que é uma rota curta de, no máximo, 2 jardas cruzando todo o campo. Você tem outro recebedor que está oposto a ele, correndo uma rota quebrando para dentro, né, um in de mais ou menos 10 a 12 jardas, gerando uma leitura de high-low aí, né? O low com shallow, o high com drive, tá? E aí você tem o running back saindo no relief, num flat para o outro lado. Você geralmente tem um comeback no play side da jogada, ou um out de 10 no play side da jogada. E no backside você geralmente tem um post, que é um alerta. Né? Um alerta de tipo, se eles estão em man coverage, ou se eles estão em one high safety, a gente vai tentar lançar esse post, né? Aí o que é que muda? Com o Teddy Bridgewater, eles poderiam chegar e dizer, cara, eu gosto muito dessa jogada, mas o Teddy não vai colocar esse post. Então vamos mudar esse backside tag nessa jogada e vamos transformar num dig, que é uma rota, um in lá, longo de 15 jardas. O Sutton, o Tim Patrick, eles têm um corpo para correr esse in de 15. Tá, vamos mudar esse backside dessa jogada. Beleza, todo mundo de acordo, todo mundo de acordo. Mudei a minha jogada. O backside da jogada. Com o Russell Wilson, é tipo, meu amigo, a gente trocou pelo Russell Wilson porque ele consegue lançar esse post. E sabe de uma coisa? E mais, não vai ser o Tim Patrick e nem o Cortland Sutton que vão estar nesse backside. Eu vou colocar o Jerry Jeudy ou o KJ Hamler, que tem a velocidade para queimar esses caras nesse post. Todo mundo de acordo, coach. Beleza, pum, mudamos a jogada. Então ele trouxe o conceito dele, mas aí ele começa a ajustar ao personnel que ele tem. Sempre começa com a linha ofensiva, daí o que a linha ofensiva pode fazer, daí vai para o seu QB e daí vai para os seus skill position players. Essa é a progressão saudável de você adaptar um conceito que você tem filosoficamente como coordenador para as armas que você tem como time. Então, o playbook vem sendo montado aí, provavelmente já nessas reuniões que os coaches estão tendo nesse momento aqui,
né, março, abril, né, a gente começa em abril, dia 11, começou aí os treinos, né, as primeiras atividades organizadas de treinamento aí dos jogadores. Então, ele já vinha sendo montado nas reuniões aí antes mesmo dos jogadores estarem no building, né? Provavelmente vai mandando lá o iPad para os caras irem estudando as jogadas e tal. E é um negócio, então, que já vem sendo... Ele já vem um pouco formado, mas vai enchendo ali de mais coisas até a gente começar as instalações aí que acontecem nos primeiros treinamentos, né? Em reuniões. Precisamente, e eu diria que do dia em que esse cara é contratado, esse processo começa. Sabe, coaches de futebol americano, nós não temos a vida rotina de trabalho mais saudável do mundo. É uma profissão onde os caras estão acostumados a trabalhar 100 horas por semana, né, quando é necessário, e nesse processo de off-season, você passa o dia inteiro no escritório, vendo vídeo, porque um debate desse, André, é importante entender, ele nunca fica nessa fase empírica, sabe? É tipo assim, cara, às vezes o cara pode passar um dia inteiro só falando desse conceito, de chegar e dizer, cara, para mim esse conceito é a base do jogo aéreo, shallow cross, por exemplo. Então ele já chega pro coach de linha ofensiva e diz, olha, tá aqui a parte do meu playbook que fala como a gente corre shallow cross com play action, tá? Eu quero que você assista todos esses vídeos do Green Bay Packers do ano passado, e eu quero que você volte, tipo, daqui a 5 horas e me fale o que a gente consegue fazer com a nossa linha ofensiva nesses esquemas de proteção do play action. E se tem algum problema, eu quero que você me diga qual é o problema e por quê. A mesma coisa vai fazer com o recebedor, com o coach de recebedores. Qual dos nossos recebedores podem desempenhar essas funções, se a gente tem que mudar algo e por quê? E aí ele vai reunindo com todos os treinadores ao longo do dia, você começa às 6 horas da manhã, já às 11 horas da noite você está em uma jogada, né, durante esse processo de adaptação. Então, realmente é um trabalho muito longo e grinding, como eles dizem, né, assim, mentalmente desgastante, mas os caras que fazem isso bem, né, a gente vê os resultados aí, como foi o ataque do Green Bay, os ataques do Shanahan, do McVay, etc. E a instalação de um playbook, né? Vamos falar de dois momentos aqui, Brian. Como que é a instalação, né? A gente ouve muito, nas primeiras semanas os caras ainda não abriram o playbook, não instalaram o playbook, né? A instalação começa lá nos OTAs, nos minicamps, enfim, e se entra, né, instalando o playbook ainda durante a temporada, pelo que eu entendo, né? Exato. Cara, um coordenador ofensivo, ele, à medida que ele vai se tornando mais veterano na NFL, o playbook dele vai aumentando, né? Então, você chega com um playbook desse tamanho, você vai instalar tudo isso ao longo do ano, e como os caras são profissionais, é diferente no college, né? Onde você tem uma quantidade de horas limitadas para estar com os jogadores. Na NFL, você tem uma quantidade de horas limitadas para treinar fisicamente. Mas os jogadores, eles são profissionais, são pagos para isso, eles podem se reunir com os coaches, eles podem ver reunião o ano inteiro, se eles quiserem, ver vídeo o ano inteiro, se eles quiserem, né? E então você vai instalando, obviamente você tem que montar um cronograma e ter um plano do quanto você quer instalar em cada segmento da off-season. Então, OTAs, né? Basicamente, eles vão instalar as regras básicas, operação, cadência, formações, conceitos dia 1, que a gente diz Day One Concepts, né? Que é tipo, beleza, eu vou instalar o Shallow Cross, mas eu não vou instalar as 25 variações de Shallow Cross que a gente vai levar, né? E aí você chega, você termina os OTAs, obviamente, jogadores vão embora por conta própria. Quando você vê esses caras juntos, tipo o Russell Wilson estava agora lançando pro Judy, pro Patrick, eles não estão lançando rotas, assim, aleatórias, né? Eles já têm um playbook, e aí eles estão revisando. Vamos trabalhar esse conceito hoje? Beleza. Estão trabalhando no play call, eles estão treinando chamar essa jogada no huddle, e eles alinham. E aí, por exemplo, vamos trabalhar o skinny post, que está nesse conceito do playbook. Aí, esses momentos de off-season onde eles estão juntos, é quando o Russell Wilson chega pro Sutton e diz, cara, eu acho que o timing está funcionando melhor se você corta essa rota a 7 passos e não a 5. Né? Ou, olha, eu mandava essa rota em Seattle, e quando eles jogavam cover 3 contra a gente, geralmente o espaço estava aqui quando você está chegando no hash. E eles vão trocando, e aí é que eles vão trocando essas ideias, e eles quando você vai construindo a química entre o QB e os recebedores, né? Coisas que os treinadores não podem ensinar, principalmente nesse nível profissional, né? Então, por isso que eu gosto sempre, cara, quando eu vejo na off-season essas notícias de que os caras estão trabalhando juntos, porque isso faz toda a diferença no final do dia. E aí você chega no training camp, que é
onde a grande parte do ataque vai ser instalada, né? Você instala todos os conceitos basilares do ataque, chega na temporada e você está só colocando ajustes. Né? É muito difícil chegar na temporada e o coordenador vai instalar algo que eles nunca viram no ano todo. Isso nunca acontece. Ele geralmente vai pegar uma jogada e vai dizer, olha, a gente não fez isso no training camp, mas o plano para essa semana é estar em personnel 12 ou 13, e aí a gente vai mandar o shallow cross em personnel 12 ou 13. Então, revisem a parte do playbook onde está diagramado shallow cross em personnel 13, que a gente não fez durante a temporada, durante o camp, porque a gente vai instalar isso essa semana. Então, é uma variação de algo que eles já fizeram. Resposta longa para uma pergunta curta. Não, mas maravilhoso. Vamos falar do play calling agora, propriamente dito, né? No dia, né, do jogo, né? Então, evoluímos aí já para durante a temporada, né? Imagino que a rotina durante a semana seja aí trabalhar os conceitos, como a gente falou no vídeo do head coach semana passada, trabalhar os conceitos que foram observados aí nos estudos que o outro time nos oferece e começar a instalar, né, Brian? E aí a gente seleciona algumas jogadas para determinadas situações, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Então, todo mundo que assiste futebol americano já viu isso daqui, né? O que é isso daqui? A cartolina do head coach. Isso, a gente chama de call sheet ou play sheet, né? Que é basicamente a sua lista de jogadas do que você implementou no plano de jogo para um jogo naquela semana. Isso muda toda semana, tá? Um call sheet de um jogo não serve para o outro. Por quê? Porque o ataque está desenhado, o plano de jogo é desenhado especificamente para cada jogo. Isso é meio óbvio. Vamos pôr na tela para a galera, Davis, para a galera ver aqui? Pode colocar na tela, tá? Isso aí é um exemplo bastante simples da call sheet que eu uso aqui no México em Liga Maior. Isso é de um tamanho de uma folha normal A4, tá? O play call, as palavras que a gente utiliza são bem mais curtas do que na NFL, tá? O ataque na NFL é bem mais complexo, por bem várias razões. Com West Coast, Brian? Isso. Aqui é mais um spread offense de college, né? O que vocês estão vendo. Basicamente, no college, a gente não pode falar no rádio, o QB não tem acesso ao rádio no capacete. Na NFL, ele tem. Então, o fato de o QB ter o ponto eletrônico, o ponto de rádio no capacete, permite que a comunicação seja mais complexa. Então, ao invés de você ter que mandar um play call de 3 palavras e um número, como é o caso do meu call sheet, porque a gente está mandando tudo por sinal, na NFL, eles conseguem variar e tornar uma jogada bem mais complexa, dizendo o que cada jogador na formação tem que fazer, o que a gente chama de tags, né? Então, ele manda a formação, manda o conceito, manda a proteção, e aí ele pode dizer X shallow, Z dig, Y cross, que é o que ele está dizendo. Cada jogador tem uma letra, né? X, Y, Z, e aí ele está colocando um tag específico para cada jogador desse no ataque, na jogada, mudando a função dele na jogada. Então, por isso que na NFL a gente vê calls enormes, né? Enormes dessa raiz do West Coast Offense. Mas o que é importante nesse play call aí? Vocês estão vendo que nesse call sheet é um call sheet situacional, tá? Então a gente tem sessões para drive starters, que basicamente na NFL eles chamam de P and 10. Que situação é essa? Primeira jogada para começar o drive ofensivo, né? Essas são as situações que a gente quer, as jogadas que a gente quer nessa situação. Você vê aí terceiro down dividido em terceiro e 7 ou mais, que seria third and long, né? Terceiro e 6, que é third and medium, 4 a 6, e terceiro e 3 a 1, que é third and short. Vocês veem a sessão de fourth down, quarto down, vocês veem uma sessão de shot plays, né, que é quando você quer ir atacar a defesa fundo, quando eles dão o look para você. Tem sessão de red zone, tem uma sessão de screens, tem a sessão de 2-minute offense, né, 4-minute offense. Isso, play action. Então, e repetindo, o meu call sheet é muito mais simples do que o call sheet da NFL, tá? Bem mais simples. Se você ver o Andy Reid, o call sheet dele é enorme. Mas eu quis mostrar isso para dar como exemplo e vocês veem como funciona a cabeça de um coordenador ofensivo. E aí entra, beleza, mas você vai escolhendo aleatoriamente jogadas? Para cada situação específica dessa, o coordenador ofensivo e o staff ofensivo, eles têm que estudar o que a defesa faz nessas situações. Então, para determinar as 5 jogadas de terceiro e longo, terceiro e 7 ou mais, que eu coloquei nesse call sheet, a gente assistiu um cut-up
dessa situação específica dos 3 últimos jogos do time que a gente ia enfrentar. Então, nos 3 últimos jogos deles, que tipo de defesa eles jogaram em terceiro e 7 ou mais? Aí eu vejo que, por exemplo, se a gente alinhar com 4 recebedores no campo, uma formação 2x2, 2 recebedores de cada lado, eles vão jogar cover 2, 80% das vezes. Beleza, então eu sei que se eu quero atacar cover 2, eu vou alinhar nessa formação e vou colocar uma jogada que eu chamo de cover 2 beater. Uma jogada boa contra cover 2, porque 80% é uma tendência clara. Né? E aí a gente vai estudando esses cut-ups e determinando qual é o plano de jogo para cada situação. Futebol americano é situacional. Play the situation. Você tem que jogar a situação. O ataque que você manda em primeiro e segundo down não é o mesmo ataque que você manda em terceiro down, em terceiro e longo, em red zone. Cada situação é um futebol americano singular em si mesmo. É por si mesmo, né? Então, o trabalho do coordenador ofensivo, é sincronizar todo esse plano para ele ser coerente, tá? E delegar. Então, muita gente pensa que o coordenador ofensivo ele faz tudo junto, tudo sozinho, mas não. Ele delega. Então, por exemplo, pode ser que o coach de recebedores, de wide receiver, ele seja responsável pelo plano de jogo de third and 7+, de terceiro e longo. Então, ele vai estudar essa situação, ele vai chegar com o coordenador ofensivo, e ele sabe, beleza, no plano de jogo, ele quer levar 5 conceitos para terceiro e 7 ou mais. Então, eu vou chegar e vou propor, 10 jogadas. E aí, o diálogo entre o coordenador e o coach encarregado dessa situação é tipo, olha, por que essa jogada? Por isso. Beleza, gostei, vai pro plano. Não gostei dessa jogada. Coach, por que você não gostou dessa jogada? Porque é a única situação o jogo todo que a gente vai estar nessa formação. Vai ficar muito óbvio. Beleza, então vamos cortar essa jogada. E aí, o trabalho do coordenador ofensivo é testar e questionar, né, o plano de cada coach de posição de acordo com a situação que foi delegada a ele e sincronizar para que o plano as sugestões de todos os outros assistentes sejam coerentes num plano para o jogo todo, para todas as situações. Não sei se fez sentido isso que eu falei. Fez, não, totalmente. Dá para ver bem claro no play calling aí que está na tela para todo mundo as diferentes situações, a minuciosa seleção, né? São 5 ou 6 jogadas aí por conceitos de terceira descida, né? O mixed drives, né? Drive starters, como você falou, as jogadas de 4-minute drill, 2-minute drill ali em cima, né? O que me chamou a atenção, Brian, é que nós temos ali tínhamos na imagem, num canto ali, um campo chamado Reminders, né? Ali é um bloquinho de anotações mesmo para você não perder sua filosofia, vamos dizer assim, para você lembrar daquilo que o seu gut feeling ali, que você estava vendo os cut-ups de vídeo. Exatamente. Então, um jargão. Você já deve ter percebido já em 2 episódios que, como treinador, a gente vira uma máquina de clichês, né? E é verdade. É verdade. Mas existe um clichê no futebol americano, e a gente fala muito isso para os jogadores também, see a little, see a lot. Se você vê pouco, se você olha para pouco, você enxerga muito. Né? See a lot, see nothing. Então, se você tenta ver muito, você não enxerga nada. Então, para um coordenador ofensivo, você tem que ter uma visão microscópica das coisas. Você tem que manter o seu foco direcionado. Tá? Por quê? Então, para que serve esse reminders? Para mim, no caso, que coordenadores da NFL, eles utilizam também. É tipo, se um ponto importante do plano de jogo colocar ou isolar o Jerry Jeudy em formações 3-por-1, que ele seja o ex-receiver, sempre que você tiver entre as linhas de 40 jardas do campo. 40 a 40. Você quer ter esse reminder aí, porque depois de cada drive, o que eu faço? Eu olho para minha coluna de reminders e vejo se eu estou ignorando alguma coisa que era importante no plano de jogo. E aí, sempre que eu faço algo, isso aqui deu certo, eu, coloco um checkzinho. Isso aqui tá dando errado, eu já risco. Entendeu? E esse é o diálogo que eu tenho entre drives com os coaches assistentes. Então, eu chego lá e cada coach assistente, eles têm esse call sheet também. Então, eu tenho um coach assistente, que é a função dele, e na NFL eles vão ter isso com os controles de qualidade, com o pessoal também, que é todo drive tá me lembrando como coordenador ofensivo dos reminders. Coach, a gente tem que colocar a bola na mão de não sei quem. Coach, a gente tem que mandar tal formação. Coach, no próximo terceiro down, a gente tem que mandar tal jogada. E tudo isso eu coloco nos reminders e reviso isso na semana de plano de jogo, né? Então, isso é uma coisa que eu faço, mas eu não inventei. Eu roubei isso de treinadores americanos e é uma prática muito comum
na NFL também, né? Tanto é porque, até porque espaço não falta na call sheet de A3, parece um cardápio de restaurante, né? Exatamente. Ô, Brian, e aí, né, falando um pouco mais agora específico, né, do Denver Broncos e a dinâmica que nós vamos ter, né? O Coach Hackett vai chamar as jogadas ofensivas, ele vai ter, né, o play call na mão, com certeza. E o Justin Walton é o nosso coordenador ofensivo, né? Então, assim, podemos dizer que o Walton, baseado no que também o Hackett pensa de filosofias e ajudou nessa montagem de playbooks e até de play call de jogo por jogo, o que muda do coordenador ofensivo que não chama a jogada para o que chama a jogada, vamos dizer assim, durante o treinamento, né, preparatório para a partida e durante a partida? Como que é a atuação dele aí nesses dois momentos, né, não chamando jogadas? Então, é muito importante entender também que quando você tem uma dinâmica assim, o head coach ele não chama todas as jogadas do jogo, tá? Ele vai delegar algumas funções e essas funções provavelmente vão ser funções muito importantes, certo? Para o coordenador ofensivo. Vou dar um exemplo. Quando o Hackett estava em Green Bay, pelo que a gente tem escutado nas entrevistas, ele era responsável por situações chaves como Red Zone, né? Então você pode ter certeza que na grande maioria dos jogos, quando o time entrava em Red Zone, quem mandava a jogada era o Hackett. Porque, óbvio, isso já tinha sido sentado, revisado, o LaFleur estava de acordo com aquele plano, e ele se sentia à vontade para que naquela situação chave, o Hackett mandasse jogada. Mas você pode ver no jogo que o LaFleur o tempo todo estava aqui. Ainda quando ele estivesse em Red Zone, ele estava aqui também mandando a jogada. Então, como é que era o Hackett que estava mandando a jogada se a gente viu o LaFleur assim o tempo todo? Inclusive quando ele estava em Red Zone. Pela logística do rádio. Então, a voz que está na cabeça do QB, na NFL, sempre tem que ser de alguém no campo. Então, o coordenador ofensivo que está lá em cima, ele não fala diretamente com o QB. Ele fala com alguém que está no sideline, e alguém no sideline tem que fazer o relay dessa jogada para o QB no campo. Tá? Então, por exemplo, aí o que acontecia? O Hackett estava mandando a jogada. Vamos dizer que, sei lá, vou pegar uma jogada aqui de West Coast na época do Mundial do Brasil, né? Em Ohio. Deixa eu achar aqui. Red Zone. Tá. Então, um exemplo de play call. O Hackett estava lá em cima e ele falava Trey right, Z-hip, 67, Z-dragon, X-drag. Esse é o play call. Esse play call vai chegar pro LaFleur ou para o coach de QBs que está lá embaixo, ou quem for, e ele está mandando para o ponto do QB. Então, o QB está escutando da voz do quarterback coach, ou da voz do head coach, ou do play caller, que está no campo com ponto lá no capacete dele. E aí, o bônus da NFL é que os caras vão chegar e vão dizer, beleza. Eles vão dizer, beleza, Russell, beleza. A gente está em Trey right, Z-hip, 67, Z-dragon, X-drag. Se o Sutton tiver livre, vai nele, sabe? Então, tipo, eles conseguem passar essas instruções porque eles estão falando diretamente com o quarterback também. Ou então, preste atenção no Robber, ou espere cover zero, sabe? Coisa que eu adoraria fazer no college, só que a gente não pode fazer porque a gente não tem rádio para TV. Exato. Então, essa é a dinâmica que está rolando nessa comunicação. E aí o QB está aqui, assim, escutando a jogada e escutando a instrução, né? E aí, voltando para a pergunta anterior, você diz, não, porque a gente escuta muito, que não abriu o playbook, né, com tal QB, ou não abriu o playbook na semana 2. Existe uma grande diferença entre você ter um QB que domina o sistema, onde na off-season você pode chegar para ele e dizer, cara, olha, sempre que a gente manda esse conceito, né, 67Z Dragon, na Red Zone, o look ideal é esse. Se eles não derem esse look e a gente tiver nessa formação, Trey right, a melhor coisa que a gente pode fazer em primeiro e segundo down é cancelar essa jogada e mudar para essa corrida. Porque eles vão estar jogando too high, eles vão ter um a menos no box, e aí a gente consegue correr e ganhar 6 jardas em primeiro down, pelo menos. Você fala isso uma vez na off-season. Chega na semana de jogo, e aí você comenta os ajustes, né? Olha, a gente está colocando Z-Dragon na Red Zone, dá uma revisada aí nos seus ajustes também, revisa no seu playbook quais são os looks que a gente não gosta, não estamos esperando esse look, mas se eles mandarem pra gente, beleza, você já sabe como ajustar.
Aí os bons QBs, o que eles fazem? Eles lembram. Eles lembram do que foi falado na off-season. Você não precisa gastar 1 hora revisando a lembrando ele na semana de jogo. Aí ele chega na linha de scrimmage, surpresa, too high. Ele vai lembrar do que ele fez na off-season, ele vai chegar e dizer kill, 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 Larry, 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 que é basicamente, sei lá, outside zone para a esquerda. Resolveu. Por isso que todos os coordenadores ofensivos do Peyton Manning eram excelentes. Porque o Peyton Manning resolveu tudo. Por isso que todos os coordenadores ofensivos do Brady e do Rodgers são excelentes, porque esses caras têm essa capacidade intelectual, memória fotográfica, de ouvir uma coisa no off-season e conseguir implementar na temporada. Pois é. Então, isso é um exemplo. Muito, né? Pois é, um exemplo claro. Tem uma história que eu gosto muito, né? No Super Bowl, o helicopter play do John Elway, né? Se você escutar a entrevista dele, né, nos documentários, ele diz, olha, o Mike Shanahan chegou a semana toda e ele fez, olha, a gente vai estar em shotgun e a gente vai estar nesse look e essa é a defesa que eles vão dar pra gente. 100% das vezes que os times alinharam na red zone, nessa formação, eles jogaram essa defesa. E aí o John Elway, como um bom QB veterano, de 13 anos na liga, perguntou, ok, Mike, mas e se eles não saírem nessa defesa? Tipo, qual é o plano? E aí o Mike diz, não se preocupe, é 100%, eles vão sair nessa defesa. E John, beleza. Chega no jogo, manda uma jogada, ele alinha, eles estão em outra defesa, sabe? Então, tinha plano para ajustar? Não tinha, uma jogada que eles tinham colocado para aquela semana. Então, o que ele pensa? Antes da bola vir, ele pediu o snap, ele já sabia que ele ia ter que resolver com as pernas. Exato, então ele já pega a bola, faz o drop dele, espera a defesa mover e corre com ela. Né? E é quando termina, olha para os sticks, é quando termina no helicopter play, lá naquela jogada icônica, épica da história do Denver Broncos. Mas, enfim, explicando mais ou menos aí um exemplo, né, da dinâmica entre o play caller, coordenador ofensivo e os jogadores. Ô Brian, e aí mais 2 perguntas para a gente já ir finalizando. Uma que a gente viveu aí um impasse, né, porque aquela velha história, né, o coordenador fica na sideline ou fica lá em cima, né, o Vic Fangio está acostumado a ficar, né, nas cabines lá em cima, e ele virou head coach, ele vai ficar na sideline, por isso que ele foi tão mal, etc. O que você enxerga de grandes diferenças, ou qual a sua preferência, né, lá em cima nas cabines ou no campo, junto ali dos jogadores? O que você enxerga? Tem certo e errado, vamos dizer assim? Não tem certo e errado. Isso vai muito do coach que está mandando as jogadas, do coordenador que está mandando as jogadas, e da estrutura que você tem na comissão técnica. Emocionalmente, é sempre melhor você estar na lateral, porque você consegue sentar, olhar o seu QB nos olhos, certo? E conversar com ele, a comunicação é mais fluida, você corta etapas na comunicação e você consegue treinar os seus jogadores diretamente. Eu sempre preferi estar embaixo pela parte emocional. Mas aí, quando eu vim para o México, eu tinha menos responsabilidades, era coach de posição, passei muitos anos na torre, e aí, ano passado, como coordenador ofensivo, eu fiz os dois. Metade da temporada eu fiquei embaixo, e metade da temporada, metade final, eu fui para cima. É muito melhor você estar em cima como play caller, porque você está vendo os espaços na defesa. Tá? Você está num ambiente controlado. Você não está cercado pelo caos do sideline, sabe? Você está justamente a emoção, né, que a gente falou, né? Exato. Então, tipo, a gente diz, você consegue cortar o fog of war, a neblina da guerra, que é a confusão da comunicação, das emoções que estão rolando lá embaixo. É muito melhor para um play caller, na minha opinião, ele tá em cima. Geralmente, quando você tem um coordenador ofensivo que não é play caller, ou um coordenador ofensivo que tem um bom quarterback coach e um bom head coach, ele vai estar em cima. Ele vai estar lá em cima, porque o aspecto da liderança, da comunicação, fica meio que controlado pelos assistentes e pelo head coach que está lá embaixo. Obviamente, se o head coach quer ser play caller, ele tem que ser muito bom em mandar a jogada lá de baixo, porque o head coach nunca vai subir, ele tem que estar lá embaixo. Exato. E aí ele vai mandar o coordenador ofensivo dele lá para cima. Entendeu? Então o Hackett estava em cima, o nosso... Esqueci o nome do nosso coordenador ofensivo agora, cara. Justin Alton. O Alton, ele muito provavelmente vai estar lá em cima. O único play caller que eu lembro, assim, de cabeça, que não era head coach e estava embaixo, é o Josh McDaniels.
E ele sempre tem ficado embaixo. Mas todos os outros play callers que vêm à minha mente, eles estão sempre porque a visão é melhor. O ambiente é mais controlado, a visão é melhor. Geralmente, quando você fica embaixo para tentar limpar a comunicação, ter uma presença de liderança, né? E não é comum você ver um coordenador ofensivo lá embaixo com QB jovens. Realmente não é incomum, desculpa, não é raro você ver quando você tem um QB jovem, o coordenador ofensivo lá embaixo. Mas se eu tiver a opção de ficar em cima, eu prefiro ficar em cima, porque a visão é muito melhor, o ambiente é mais controlado. Bom, para finalizar, Brian, um tema que também foi polêmico, especialmente no ano passado, com o nosso digníssimo Pat Shurmur aí no controle da nossa coordenação ofensiva. Ele ficava lá em cima, né, na cabine, né, na torre, como o Brian disse, e muita gente pedia a cabeça dele no meio da temporada, né, Brian? Era algo que nos deixava nervoso, e eu sempre falei que não deveria mandar embora no meio da temporada, né? Então eu queria fazer esse bate-papo com você, né? Quais são os ônus e bônus, né, de uma troca de coordenador durante a temporada, né? Existe algum bônus? Existe um porquê plausível da gente mandar um membro da equipe e talvez onerar outros durante a temporada, ou de maneira geral é uma cagada? Eu tô contigo nessa opinião aí, André, porque a menos que seja uma situação catastrófica, onde o staff já não está conseguindo trabalhar com o coordenador, os jogadores já não acreditam no coordenador, o choque está muito grande de filosofias e de personalidade entre o coordenador e o head coach, não vale a pena você fazer uma mudança no meio da temporada de coordenador para outra pessoa. E repetindo, a menos que seja uma situação assim catastrófica, né? Que é muito, né, mais de relações interpessoais do que de futebol americano, né? É muito, como eles dizem em inglês, né? Disruptive, né? Você pegar alguém que não desenhou o ataque e jogar essa pessoa na função de play caller. É mais ou menos você pegar, sei lá, vou tentar dar um exemplo aqui. Você monta um carro, se você é um engenheiro, um piloto engenheiro, você monta um carro com as suas especificações, né, customizado para você, tipo a altura do banco para você, da marcha para você, as potências para você, o motor é como você quer e tudo. E aí você está dirigindo esse carro. E aí, no meio da temporada, eles tiram você desse carro e eles botam um piloto, que é piloto, né, que sabe passar marcha, que sabe acelerar, que sabe controlar a direção, que sabe fazer tudo isso, mas ele não desenhou o carro. Esse carro não está desenhado nas especificações dele. E aí, tipo, ele vai conseguir dirigir? Vai. Ele vai conseguir colocar esse carro na máxima velocidade e na máxima performance do carro? Muito dificilmente. Ele consegue mudar a mecânica desse carro no meio da temporada? Consegue. Mas aí ele vai ter que mexer em todo o resto também. E aí ele vai afetar o trabalho dos mecânicos, ele vai afetar o trabalho da equipe de pit stop, ele vai ter que ensinar tudo para todo mundo de novo, e aí vai afetar a eficiência do time. É um exemplo tosco, mas, tipo, no final das contas é uma realidade, né? Então, você quer mudar o mínimo possível dentro da temporada. Mínimo possível. Por quê? Cara, no final das contas, existe uma grande realidade de futebol americano. Se trata de jogadores e de pessoas, não de sistemas. Num 3º e 10 para ganhar o jogo, não é questão de mandar a jogada perfeita, onde o seu terceiro recebedor vai estar wide open, né? E tentar esquematizar uma jogada em que o seu terceiro recebedor vai estar completamente livre. Esse tipo de futebol americano não é o que ganha constantemente na NFL. O tipo de futebol americano que ganha constantemente na NFL é o que na 3ª e 10 para ganhar o jogo, o coordenador consegue mandar uma jogada em que o seu melhor jogador está alinhado numa situação favorável e que o QB está sendo pedido para lançar um passe que ele lançou 52 vezes no ano para o melhor recebedor dele. Tem sentido isso? Então, é o que a gente muito viu com o Tom Brady e Rob Gronkowski, né? Em situações que, agora ferrou, o jogo está realmente na linha, os caras precisam da jogada. Todo mundo sabe que o Tom Brady vai fazer um passe para o Gronkowski. A diferença é como defender para isso, que a gente sabe o que vai acontecer. É jogar o cara que está acostumado a fazer o que ele faz para o melhor recebedor dele e concluir a jogada. Aaron e Davante Adams. Aaron Rodgers e Davante Adams. É um exemplo também. E aí, onde é que o coordenador ofensivo entra nisso? Aí no plano 3º e 10, ele tem que ver, beleza, nessa formação eu consigo forçar eles a essa cobertura. Se eles estiverem em bracket coverage e eu vejo que eles estão colocando 2 em cima do Davante Adams,
Eu vou ensinar para o Rodgers que ele pode trazer o Davante Adams em motion, colocar ele de slot número 2, que eles vão ter que quebrar esse bracket, e aí o Davante ele tem que saber que, beleza, se a jogada é essa, eu tenho essa rota, mas se o Aaron me mandar em motion e me ajustar para o slot, a minha rota muda para essa rota, entendeu? Então, esse é o processo dos treinadores, esse é o trabalho do coordenador ofensivo, é pensar esses cenários e desenhar isso no plano de jogo para continuamente botar a bola nas mãos dos seus playmakers. Que é o que a gente espera que o Hackett faça com Judy, Sutton, Patrick e Hamler e todas as armas que a gente tem ainda. Exatamente. Bom, mais uma vez, muito bom o nosso bate-papo aqui na série Além do Campo. Brian, falamos aí do coordenador ofensivo. Na próxima semana a gente vem falando aí de coordenador defensivo e special teams. Queria agradecer mais uma vez aí o Brian. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like aqui pra gente. Brian, muito obrigado mais uma vez pela participação e te encontro no próximo vídeo. Valeu, André. Um abraço. Valeu.